agradecer imensamente por estar aqui hoje, pela sua disponibilidade, e é isso, palavra sua. Obrigado, Javas. Obrigado a todo mundo que está aqui com a gente hoje, né? Eu vou ressaltar o comentário que eu fiz, que eu acho que, não sei se é um problema da reunião, né? Mas eu não estou vendo a câmera de ninguém, eu estou só me vendo. Aí eu não sei. Mas se você quiser dar uma olhada, Javas. Mas igual você mesmo falou, eu trabalho com um pouco de análise de dados já faz alguns anos. Comecei com trabalhando no supermercado, fazendo controle de estoque. E aí eu precisava mexer com muitas planilhas, mexer com sistema, estoque de filial, foi acabando pegando gosto e fui evoluindo. Depois que eu mudei para Itabira e casei com a Ana Flávia, aí eu comecei a trabalhar com mais afinco, mexendo com mais dados, né, um pouco mais diversos, e acabei mexendo com banco de dados e por aí vai, e acabei aprendendo algumas habilidades de análise que eu vou compartilhar com vocês hoje. O intuito mesmo de eu estar apresentando a oficina, eu pensei em mostrar um pouco sobre de onde tirar a informação pública, né? Inclusive tive até um pouco de dificuldade para achar algumas coisas que eu queria para trazer hoje para você, então até compartilho um pouco dessa dificuldade. E também mostrar como modelar um pouco essa informação, um pouquinho de storytelling, como apresentar informações, para conseguir obter o viés que está sendo esperado, né? É importante a gente saber também o que é que a gente está precisando entregar ou apresentar, né? Muitas vezes a gente vai fazer um pitch de negócio ou vai defender algum estudo de mercado ou vai defender algum uso de alguma persona, alguma coisa do tipo. Então é importante a gente estudar, né, de onde que a gente está tirando essa informação para que ela não venha enviesada, né? Ela trabalhe contra o que a gente está estipulando. E também é a forma que você vai apresentar, porque a informação bruta você pode modelar e você pode apresentar ela de diversas formas. Então, você acaba que pelo que você está tentando trazer, você já enviesa a informação que você está trazendo. Então, é importante a gente se atentar quanto a isso e trabalhar em cima disso para que a gente não traga ou informação errada ou a gente minta através da estatística. Mas eu vou compartilhar algumas coisas. Eu posso compartilhar minha tela mesmo ou eu mando alguma coisa para vocês compartilharem? Sim, pode compartilhar. Pode compartilhar, por favor. Beleza, vou compartilhar. Tá todo mundo me escutando direitinho? Eu falo um pouquinho embaixo, mas tá dando para escutar? Aqui está Tá sim. normal. Então tá bom, vou compartilhar aqui. Ô Jarbas, eu preciso que você me permita compartilhar a tela. Aí eu acho que é com a Lé. Peraí, deixa eu só ver aqui. Bastante, gente. Só alguns. Nós já vamos resolver. Só alguns probleminhas técnicos já vai resolver.
E aqui você foi na loja mesmo? Não. Muito aula, eu tô fudido. Tem pessoas entrando, por favor, mantenham o áudio desligado. Nesse meio tempo, acho que é válida a pergunta da minha parte também. Tem alguém aqui que já tem algum trabalho voltado à análise de dados também, ou alguma experiência correlata, que a gente pode ir conversando? Ou alguém quer falar alguma coisa, Bárbara ou Jarbas? Então, assim, Boa noite, né? experiência eu Desculpa. não chego a ter, né, nessa questão de análise de dados, mas sempre foi um campo que me interessou muito, assim, dentro de como mesclar isso com relações internacionais. Mas, assim, experiência mesmo é algo que eu não cheguei a desenvolver muito nesse sentido. Alguém mais ia falar? Pode falar. Boa noite, eu só ia comentar que eu realmente não tenho nenhuma experiência zero. Para mim é um tema muito novo, por isso que estou bem feliz de participar, de entender. E eu acho que, apesar de não entender, né, é algo que está muito na vida de todo mundo, né? Porque a gente lida com dados, querendo ou não, quase todo dia, né? Dependendo do nosso trabalho, enfim. Mas tô feliz de poder participar e conhecer um pouquinho mais. Obrigada, Bernardo, por ter, né, topado e estar dando essa fala para a gente, e o Jarbas também por estar aí participando, mediando para nós. Alguém da plateia? Será? Quem está aqui com a gente, tem alguém que mexe com a análise de dados também? Ô, Jarbas, você quer que eu te mande alguma coisa que aí você já vai compartilhando enquanto... Pode mandar para mim, por Pode favor. mandar para você, Bárbara? Pode mandar para mim. Então tá bom. Vou mandar para você uns É a negócios. Leia. Ah, tá. Desculpa. É que eu vi aqui piscando a da Bárbara. Enquanto ainda a gente está, né, terminando de colocar a apresentação, eu só queria dar um recadinho para o pessoal que está aqui,
Não sei se está todo mundo acompanhando o grupo no WhatsApp, mas amanhã é para sair uma novidade muito legal, algo assim, muito interessante que a gente está planejando e quer entregar para vocês. Então, fiquem atentos ao grupo, né, às redes sociais, ao LinkedIn da NAPRE, ao Instagram da NAPRE, que eu garanto que vocês vão adorar o que a gente fez. A gente está muito feliz, né? Eu e a Leia e o Jarbas aí, que estamos no departamento de eventos, estamos mais por dentro, né? E vai ser algo assim muito legal que a gente preparou com muito carinho, pensando sempre na nossa profissão, né? De internacionalista, atuando em várias áreas, em várias frentes. Eu acredito que vocês vão gostar. Então, só para reiterar aí, para vocês ficarem de olho, tá bom? Que amanhã a comunicação vai soltar. Pode sim, Graziele. Eu vou te chamar, ou se você quiser mandar o seu número aqui, eu te adiciono, e daí eu te mando o link, pode ser, do grupo do WhatsApp. Se mais alguém está aqui na reunião agora e não estiver no nosso grupo da ANAPRE, pode mandar o número que eu vou adicionando vocês, tá bom? Bernardo, deu certo enviar? Ah, tá, agora deu certo. Eu ia perguntar se tinha dado certo. Deu certinho, eu tô vendo sua tela direitinho. Aí vocês só me falam porque eu não vejo. Tranquilo. Aí, igual eu estava comentando, sobre a gente buscar informação, né? Tem algumas fontes pagas, igual tem o Statista, que é uma fonte de informação até interessante, mas ela é mais resumida. As informações que vêm do Statista, elas, geralmente você consegue só baixar as informações do gráfico e ele já resume num top 10 ou num top 20, alguma coisa assim. Aí, tem o banco, desculpa, o banco de dados do Banco Mundial. Eu cheguei a fazer alguns trabalhos da faculdade com ele também. E aí, eu vou compartilhar o link com todo mundo depois. E aí, o que acontece? A gente vai entrar, a gente pode dar uma olhada nos indicadores que eles apresentam. Opa, saiu ali. Voltou a página. E aí, a gente vai dando uma olhada nos indicadores que eles têm. É até bom que a gente testa para ver se no telefone fica legal de ver também. Pode clicar em um indicador qualquer. Qualquer um que pareça interessante para você, pode ser. E aí,
Eu acho que ele foi para o blog. Volta a uma página. Clica ali, debaixo da pesquisa, tem por país ou por indicador. Opa! Ali, ó. Pesquisar por país ou indicador. Um pouquinho mais para cima. Desculpa. Aí você pode clicar em indicador. E aí são alguns indicadores que tem. Podemos pegar um de agricultura, só para a gente ver a visualização. E aqui a gente já trabalha com o dado público, né, que ele já disponibiliza. Já vem com alguns tipos de gráficos. Nesse caso, ele não carregou. E aí a gente consegue filtrar o ano que a gente quer. Geralmente tem um filtro de país. Acho que na visualização de telefone, para telefone, eles não colocaram, né? É até bom que a gente já fique esperto. Mas tem um botãozinho que provavelmente foi para o final da página, que é para a gente baixar os dados desse indicador ou a gente modelar esses dados dentro do dashboard interno do Banco Mundial. Ali, ó. Aí essa parte do download, aí a gente pode fazer o download das informações. Para a gente modelar, ou a gente pode mexer direto no Databank do Banco Mundial, ou a gente pode olhar as tabelas. Os outros sites, praticamente é muito mais do mesmo, né? Vai mudar bastante como os dados são coletados, né? Descrição do que é cada informação, alguns indicadores. Você pode abrir o Databank. Sim, já vou abrir. Uhum. Gente, é importante vocês beberem água, tá? É importante todo mundo ficar hidratado. Olê, você acha que é lucro se eu logar pela conta da ANAP para eu compartilhar? A questão, eu acho que só pode dar problema na gravação. Entendi. Não, tudo bem. Então vamos continuando. E aí, se a gente voltar lá no Banco Mundial, que a gente abriu o Databank, aí, acredito que é esse, desce um pouquinho. Essas são as tabelas, né? Você tinha clicado para ver a visualização de tabela. Ele já está tudo modelado se a gente quiser, né? Só dar uma corrida de olho, tirar alguma dúvida. Mas a outra aba do Banco Mundial com certeza já vai ter o databank deles.
Bastante aqui, acho que teve gente que caiu e estão retornando. É, Eu já ia perguntar se tinha dado uma travadinha. o Zoom é meio chatinho, né? É meio chatinho de Infelizmente, ele é mexer. meio complicado. De fato, não vai ter como me dar a permissão de compartilhar? Não, infelizmente, eu não estou conseguindo nem colocar como host. Eu acho que vai ser, acho que, né, uma sugestão, acho que a gente pode fazer o seguinte, acho que a gente pode picar a gravação e disponibilizar ela em 2 partes, porque eu iria abrir algumas planilhas, e como você está pelo telefone, Tá certo, eu vou. Só um instantinho. tranquilo. Bom, vocês já estão vendo minha tela, alguma coisa? Ainda não. Ainda Não. não. Ainda não. Peraí que... Acho que agora vai. Não, aqui foi janela. Aqui a tela inteira. Agora acho que vai. Agora foi. Agora foi? Foi. Peraí. Beleza. A gente estava no Banco Mundial. Aí, aqui no site do Banco Mundial, a gente vai ter os indicadores, tem o blogzinho, algumas pesquisas recomendadas deles, né? Mas como o exemplo que eu vou dar para vocês são de indicadores socioeconômicos, aí eu escolhi puxar as informações do Banco Mundial. Mas a gente poderia pegar, por exemplo, da ONU, que eu vou abrir aqui, ou da OIT, que também tem um banco de dados aqui, ou aqui, da OIT tem um databank aqui que a gente pode mexer e filtrar, da ONU também, né? Tem os datamarts aqui, que a gente pode escolher o indicador, visualizar os dados e filtrar o que a gente quer. No do Banco Mundial, vou pegar um indicador que eu usei, que foi o do PIB, né, que vai estar como GDP. O GDP. Igual a Léa tinha aberto para nós, ele mostra aqui um gráficozinho. Quando tem poucos dados, aí de fato ele não carrega, mas ele já trouxe aqui para a gente, fala de quando que vai a informação até onde. Se a gente mexe um pouquinho aqui, ele traz outros indicadores relacionados a GDP, opção de download e para mexer no databank, eu já vou deixar abrindo aqui. E ele traz a tabelinha para a gente ver qual que foi os valores por ano de cada país, no ano mais recente, né? Como é per capita, então todos os países geralmente apresentam para o Banco Mundial, mas tem alguns indicadores que é meio falho. E aqui no Databank, a gente consegue modelar o que a gente quer, né? A gente está mexendo em desculpa, indicadores de desenvolvimento mundial, a gente poderia trocar o tipo de indicador que o filtro ia mudar. Se a gente quer filtrar país, se a gente quer filtrar indicador e de quando até quanto que a gente quer. No caso, eu peguei tudo, né, para a gente montar um indicador. E depois eu baixei. Baixei em Excel mesmo para a gente mexer no Excel. Aí, o que eu fiz? Eu peguei para a gente o PIB, peguei empregabilidade da população e peguei um indicador de saúde, que é o percentual da população que dispõe de uma dieta saudável. Por que eu peguei esses 3 indicadores para hoje? Eu estava conversando com a Ana Flávia, minha esposa, que está aqui também, sobre o que é que a gente trazia, né? Sobre uma análise de RI que poderia fazer sentido, né? No nosso dia a dia.
e ela me deu a sugestão de a gente ver como é que é o desenvolvimento dos países no pós-pandemia. E aí eu caí na situação que eu comentei com vocês no início da nossa oficina, de achar essas informações. Busquei em alguns bancos mundiais, alguns bancos de dados, mas todos eles, a maior parte das informações iam só até o ano de 2021. Alguns até menos, né? Aí, o que acontece? A gente não vai ter uma informação de qualidade que diz respeito à pandemia, assim, de fácil acesso, né? Provavelmente uma fonte privada, se a gente pudesse pagar e etc., a gente conseguir uma informação mais rica e talvez mais assertiva. Aí, baixei essas 3 fontes de dados em Excel. Ela vem um pouquinho bagunçada, né? Deixa eu pegar aqui como é que ela vem, que eu até escrevi errado. Aí ela vem com cabeçalho falando até quanto que esse indicador foi atualizado, as informações. Como a gente selecionou um indicador só, acho que aqui tem que aceitar. Deixa eu ver aqui. Eu vou continuar. Os países, o indicador. Se a gente tivesse selecionado mais um indicador naquele databank para baixar de uma vez, ele ia trazer mais linhas, né? E aqui os anos e os valores para cada coisa. E aí eu vou modelar com vocês um pouquinho, mostrar como que a gente pode mexer e fazer uma correlação. Ele vem uma legendinha aqui também, vem uma legendinha sobre região e receita, né, desse grupo de países, uma nota, e aqui repetindo o nome do país, para a gente saber o que é que estão falando. E aqui só o que é o indicador e uma nota sobre o indicador, descrevendo o que é que, como ele é, como ele foi calculado, e aqui, ó, tá tudo em dólar. Licença, Então tem Oi? gente querendo entrar na sala. Você tem que aceitar. Eu tenho que aceitar. Achei que É porque você é anfitrião agora. eu achei que tinha mais de um anfitrião por sala. Aqui, admitido. É só um anfitrião. É bom que quando a gente mudar para o Discord, esse tipo de coisa não acontece. Aí a gente não passa mais esses perrengues. E a descrição do indicador, né? Aí aqui vai estar o que a gente precisa, se faz sentido, né? Às vezes a gente pode selecionar alguma coisa que a gente não queira, a gente vai lá e troca. Eu mesmo demorei um pouco para achar o de PIB per capita que eu queria. Aí, o que acontece? Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me dar uma puxada de orelha e pedir para eu repetir, tá? O que eu fiz? Eu trouxe esses dados dessas planilhas para o Excel. Como é que eu fiz isso? Eu mexi no Power Query, que é a ferramenta de edição, mostrar um pouquinho para vocês. Igual a gente já tinha conversado antes, nós da ANAPRE, a gente pode fazer mais oficinas técnicas para que eu mostre para vocês como fazer as coisas. Mas agora eu vou dar uma pincelada só para a gente entender o que é que a gente pode fazer e não ficar tão refém do que é que da forma como a informação chega, porque às vezes ela não chega sempre da forma que a gente precisa para apresentar. E o que eu fiz? Eu vim aqui e trouxe esses arquivos do Excel. Aqui ele está com erro, porque eu fiz em outro computador, né? Então eu vou puxar eles daqui de novo. Vamos pegar aqui o de PIB per capita. Quando a gente traz uma informação, a gente tem como selecionar o que a gente quer. Como eu já trouxe o resto, eu vou pegar aqui só o que eu preciso para corrigir esses erros de linkagem. Isso aqui e isso aqui. Beleza. Puxei essas informações, deixa eu só pegar aqui e corrigir esse caminho. Né? Aqui no Power Query, essa partezinha aqui é uma barra de fórmula
igualzinho a gente tem a barrinha de fórmula aqui do Excel, só que ela funciona em outra linguagem. E aí eu vou pegar, vou substituir o link da minha planilha e a deve voltar a funcionar. Voltou a funcionar. Deixa eu corrigir o dado aqui também. E a gente começa a modelar. Beleza. Tendo trago essas informações para cá, elas ainda não estão do jeitinho que eu preciso, né? Ela vai ter vindo para cá. Ela vai aparecer assim para a gente que o Power Query já processa algumas coisas. Aí, ela vem em formato de coluna, que eu não vou conseguir trabalhar muito bem um relatório no Excel com esses dados de ano por coluna, né? Então, eu vou transformá-las em linha e subir esse cabeçalho. Aí, basicamente, o que é que eu fiz? Eu trouxe os cabeçalhos para cima, com o comando de cabeçalho, usar a primeira linha como cabeçalho. Fiz isso 3 vezes até chegar no cabeçalho que eu queria. Então, ele veio para cá, né? A partir daí, eu só coloquei as nossas colunas de valores como valores, né? Eu vim aqui e selecionei todas elas. Vou aceitar mais um aqui. Pronto. Vim cá e transformei essas colunas em valores, elas estavam em texto. E aqui a gente pode trocar para o tipo de informação que a gente puder selecionar, né? Não que a gente quiser, mas que, pelo que a gente tem de seleção. Coloquei tudo em valor para quando eu transformasse essas colunas em linhas, que eu vim cá, selecionei todas essas linhas aqui, desculpa, todas essas colunas, e transformei elas em linhas aqui, ó. Transformar colunas em linhas. Porque aí o que a gente vai ter? A gente vai ter o nome do país, o código dele, o tipo do indicador, o código do indicador, que o Banco Mundial dá para a gente, e aí os nossos anos, eles estão aqui, cada ano numa linha, cada linha com o seu valor. Porque aí eu vou conseguir modelar e a gente vai conseguir colocar isso em formato de um gráfico, ao invés de ter um negócio todo cheio de coluna. E aí o que eu fiz? Eu fiz isso com os outros 2 indicadores que a gente puxou, que vai ser a empregabilidade e vai ser o percentual da população que dispõe de uma alimentação saudável. Fiz as mesmas coisas, né? A tabela veio do mesmo jeito. E depois o que eu fiz? Eu usei um recursozinho aqui de acrescentar as consultas. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma união para mim. E aí todas as consultas, elas têm que estar com o mesmo cabeçalho, né? Com a mesma quantidade de colunas e com o mesmo nome das colunas. E aí quando a gente acrescenta elas como novas, fica uma debaixo da outra. Então, eu coloquei aqui como novas o PIB per capita, a empregabilidade e o percentual da população. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai colocar todos os dados de uma tabela, depois vai pegar todos os dados de outra tabela e adicionar nas linhas de baixo, e assim sucessivamente com a quantidade de tabelas que a gente colocou. Eu vou fechar aqui sem salvar, só para não precisar repetir o processo. E aí a gente tem aqui tudo direitinho aqui, ó, percentual da população. Se a gente descer, tem o PIB, desce mais um tiquinho, tem o de empregabilidade. O que eu fiz mais lá no Power Query? Eu adicionei uma coluna, só para esse indicador aqui ficar com um nome mais agradável na hora que a gente selecionar num gráfico. E adicionei essa coluna aqui com essa data, que coincidentemente todos eles tinham a mesma data de última atualização. E aí eu coloquei a mesma data para todo mundo, só para a gente ter conhecimento, né? Se eu voltar ali no Power Query,
aquela legendinha que a gente teve, ela também pode ser muito útil num gráfico, né? Para visualização. Aí o que eu fiz? Depois de ter juntado esses três, e eu acho que eu vou ter que corrigir, porque para mostrar eu vou ter que corrigir. Vamos pegar aqui. População. E empregabilidade. Beleza. Aí agora, quando as nossas novas consultas, elas vão estar aqui certinho. Aí a gente juntou percentual da população, PIB e empregabilidade. Adicionei a data, igual eu comentei, e fiz uma mesclagem. Fiz uma mesclagem com essa informação aqui, que traz a região e a receita dos países, classificada, né, pelo Banco Mundial. E aí, o que eu faço? Eu fiz aqui uma mesclagem, e aí, o que a mesclagem já vai fazer? Ela vai me perguntar qual que é a coluna equivalente de uma tabela para outra, para que ela possa buscar as informações, né? É o famoso PROC-V ou PROC-X lá do Excel, funciona do mesmo jeito. É o tipo de join, o tipo de junção que a gente quer fazer. Desculpa. E aí, a gente tem aqui como referência o código do país, né? Então, a gente vai pegar código com código. Depois que eu peguei esse código com código, aqui nesse cantinho, aqui nesse botãozinho, eu posso ver o que é que tem naquela tabela que eu trouxe. E aí eu selecionei aqui a região, né? E a receita. Não vou usar o nome da coluna original, porque senão ele vai trazer para mim o nome da minha tabela, ponto, esse nome da coluna. E aí, quando eu fiz isso, ele veio desse jeito aqui, ó. Ele traz para mim o que ele vai achar de equivalência. Essas etapas que aparecem aqui são o processamento aqui do Power Query, né? São cada etapa de cálculo dentro de uma consulta. Cada etapa dessa, ela vai consumir um pouco de memória dentro do Power Query, dentro do Excel. E aí é interessante a gente tentar resumir ou ser mais objetivo possível na hora de a gente fazer as nossas etapas. Certo que tudo nasce com a gambiarra, né? Toda ideia, ela tem que ser experimentada, mas depois a gente pode melhorar. E aí, assim que a gente traz isso para cá, o que é que eu pensei em trazer para vocês? Um pouco de apresentação de dados. Então, eu pensei que nesses anos que eu mexo com visualização e análise de dados, tem dois tipos de perfis de pessoas que a gente mexe, né, que vão receber essa informação. A Ana Flávia sempre fala muito isso comigo, que a gente pensar em quem está recebendo a informação que a gente está fornecendo, né, seja numa conversa ou seja na apresentação de qualquer coisa. E tem muita gente que prefere mexer com a tabela, né? Muita gente manipula a tabela, então a tabela está aqui para quem quiser mexer. Eu vejo que muita gente também gosta de mexer com tabela dinâmica e tem muita gente que gosta de gráfico. Eu sou uma pessoa que gosta ou de fuçar, né, a tabela, ou gosto de gráfico. Eu gosto muito de gráfico. Então, a nossa tabela modelada, ela já está aqui. Se a gente inserir aqui, a gente tem algumas opções de gráfico, né, que a gente vai selecionar, mas pensando que a gente pode fazer tanto o gráfico quanto a tabela dinâmica, a gente já insere um gráfico dinâmico de uma vez. E tudo que a gente faz no Power Query, ele dá um nome, então a nossa tabela ela já vem com um nome.
Vou pedir para criar uma nova planilha mesmo. E aí, a gente tem uma opção de modelar aqui. Vou ocultar para a gente ganhar um tiquinho de espaço, que a minha tela é pequenininha. Acho que eu consigo deixar até na vertical isso aqui. Consigo, que aí a gente ganha um pouquinho mais de espaço. E aí a gente pode fazer um negócio similar a isso aqui, ó. A gente tem a nossa tabelinha dinâmica, que a gente consegue visualizar os dados que a gente está manipulando. E tem o nosso gráfico de apresentação, que a gente pode selecionar os nossos indicadores para visualização. Pode selecionar qual país que a gente quer e pode selecionar mais informações, igual a gente poderia colocar por ano, né? Vamos tirar o nome do país daqui, a gente poderia trazer as informações por ano. Como é que a gente faz isso? Na hora que a gente mexe na tabela dinâmica, aparece esse painelzinho lateral e a gente taca aqui o que a gente quer. Filtro é literalmente somente filtro de relatório. Então, por enquanto, vamos deixar país só como filtro. Então, aqui a gente vai poder filtrar qualquer país que a gente quiser, né? Se a gente selecionar vários itens, a gente consegue selecionar mais de um país. Se não, a gente só seleciona um por vez, ou seleciona tudo. Por enquanto, eu vou deixar só tudo aqui. Nas nossas linhas, na tabela dinâmica, vai ser o que vai virar a linha, obviamente. E é o nosso eixo X de um gráfico. Desculpa, são as nossas colunas. E no nosso gráfico ele vira o nosso eixo X, nosso eixo Y ou legenda, né? Nesse caso aqui, para esse tipo de gráfico, ele vai virar subitem. Se a gente colocar uma legendinha aqui, por região, ele vai dividir esse... Desculpa. Ele vai dividir esse lado único que a gente tinha aqui por região. E se a gente quiser brincar um tiquinho, a gente pode alterar o design do nosso gráfico e fazer uma coluna empilhada, por exemplo, ou fazer uma coluna de proporção 100% empilhada. E se a gente quiser modificar ainda mais, ao invés da gente trazer os valores, a gente poderia trazer no percentual total. Então, o quanto que esse dado representa. Só que aqui ele vai estar errado porque eu estou tratando não estou tratando de vários dados que compõem um todo. Estou tratando de dados isolados. E aí, quando a gente volta aqui para a nossa tabelinha em construção, a gente coloca o nosso país. Vamos colocar aqui por ano o nosso eixo X, né? Então, cada ano vai ser a nossa linha. Vamos colocar por região também. Então, ano, região. Vamos colocar valor, né? Porque o que interessa para a gente é o valor que está lá, né? O valor do indicador. E aí, por natureza, o Excel vai tentar somar. A gente pode tentar, a gente pode colocar uma média aqui para ele trazer o valor real, que é o que está aqui, porque senão ele vai tentar somar esses valores aqui e não vai dar muito certo. A gente quer, de fato, o valor do indicador, porque esses indicadores que a gente está trabalhando, eles não são cumulativos, eles são individuais, né? Para a gente trabalhar com 2 países, eu não poderia somar o percentual da população da Albânia e da Algéria, por exemplo, né? Eu poderia fazer uma média entre as duas. Aqui. Vamos aumentar um pouquinho, porque está pequenininho. E aí, meus caros, são muitas informações. Aí o que a gente pode fazer? A gente pode filtrar. Aí eu vou filtrar por país, ou esses valores aqui que eu coloquei no meu eixo X, eu também consigo filtrá-los. Como é que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou reduzir a quantidade de anos. Né? Então eu venho aqui
no meu fio de rótulo. E vou pegar que eu quero a partir de 2019, que aí a gente já reduz um bocado de informação. Então, a gente tem dados mais recentes. Aqui. Deixa eu... Vou ocultar essas duas colunas aqui para aumentar um pouquinho mais o nosso gráfico. Que aí a gente tem informação por ano e por região. A gente poderia fazer o contrário também para ficar mais didático. A gente colocar por região ano, né? Aqui, ó. Ásia e Pacífico, né? 2019, 2021, 22. Europa, desculpa, Europa e Ásia Central, 2019, 20, 21, 22. E a gente pode colocar o indicador aqui no filtro também, para a gente selecionar qual indicador que a gente quer. Mas só que eu coloquei a coluna errada. Indicador, que já está o nome formatado, mais bonitinho para a gente apresentar. Então, vamos olhar aqui o percentual da população que dispõe de uma alimentação saudável em cada região por ano. E aí, o nosso gráfico está todo em branco, né? Tem um botãozinho aqui que a gente pode configurá-lo. Tem uma tabelinha que ela aparece aqui embaixo, mas às vezes fica ruim de ler porque ela é bem pequenininha. Então, a gente pode colocar rótulo nos nossos dados. A gente pode até configurar aqui o rótulo, né? Aqui de número e colocar ele como número e colocar só 2 casinhas decimais. Acho que dá para aumentar também. Acho que a gente altera aqui na fonte. Isso mesmo. Aí, aumentar um pouquinho para ficar mais fácil de ler. Essa legenda, como a gente só está trazendo um tipo de valor, a gente pode ocultar. Mas se a gente estivesse trabalhando com mais valores aqui na nossa legenda, por exemplo, se o ano viesse para cá, a gente poderia mantê-la aqui, ou até ter uma tabelinha, que eu acho que fica mais bonitinho. Apesar que a gente não consegue aumentar o tamanho da tabelinha, né? Melhor tirar. Vamos formatar aqui de novo. Fazer a mesma coisa aqui. E aí a gente já tem uma informação aqui que é útil, que é, por ano, qual que é o PIB per capita de cada região do mundo. Que o Banco Mundial tem informação, né? E alguns países não têm região associada, segundo o Banco Mundial. A gente poderia até olhar lá e olhar qual região do mundo que estão, mas pode ser muito, e aí a gente pode acabar comendo um tempo por causa disso. E aí a gente pode fazer algumas inferências aqui. Por que a gente está querendo saber o PIB per capita? Por que eu olhei esse indicador de PIB per capita? Fazendo uma pesquisa muito rápida no final de semana e na segunda-feira sobre como as economias se recuperam após uma crise e como as economias entram em crise, vários jornais de relevância e vários artigos acadêmicos olham principalmente o PIB. Então, sempre que o PIB cai, um determinado percentual, né, ou um determinado valor dentro de um período por um determinado motivo, dado vários contextos sociais que a gente sabe, que a gente estuda isso, a gente pode ter uma recessão. E sempre que o PIB sobe, né, a gente tem ali um cenário macroeconômico mais favorável. Então, a gente poderia olhar aqui, eu acho que o PIB, o ano, acho que eu excluí 2021, vamos limpar aqui o fio de ano, e vamos pegar os últimos anos aqui,
2022, 21 e 20. E 19. A gente não tem a informação, né? Talvez tenha mais alguma coisa filtrada, não tem. Então, esses são os dados que a gente tem. De 2019 para 2020, a gente teve um crescimento, mas só que pode não ser real, a gente pode estar tendenciado, por isso que eu gostaria de ver aqui 2020. Acho que se eu voltar o ano aqui para o eixo, eu posso tentar descobrir que a gente está com alguma coisa que está atrapalhando o nosso filtro. Deixa eu ver se é o que é aqui que está impedindo a gente de ver os outros anos. Ah, tá. Lembrei. Esse indicador aqui, ele de fato tem menos anos do que os outros. Se a gente filtrá-lo aqui, ele só tem de 2017 a 2020. Se a gente der uma olhada no PIB, se a gente dar uma olhada no PIB, a gente vai ter mais anos aqui. Fiz confusão. Se a gente pega os últimos 4 anos que a gente tem informação, por região, a gente vê, vamos colocar aqui um pouquinho para trás, isso aqui. A gente percebe o quê? Que a gente teve uma queda do PIB em 2020 pela pandemia, né? E teve um crescimento de novo do PIB em 2021. Ou seja, se a gente olhasse para esse indicador isolado, a economia está se recuperando em 2021 pós-pandemia. Só que o PIB isolado não faz muito sentido. Aí o que a gente poderia olhar? A gente poderia olhar a empregabilidade junto ao PIB. Como é que ficou a empregabilidade nesses mesmos anos? Ela também abaixou em 2020, subiu um pouquinho em 2021, de uma forma geral, e subiu um pouquinho em 2022. Desculpa. Por que eu classifiquei em região? Para a gente ter uma noção geral do mundo. Porque se a gente colocar por país, a gente tem muita informação. Se a gente jogar por país, são muitos países. E se a gente classificasse os países pelos nossos valores, ou seja, quem tem os nossos 10 maiores valores, a gente estaria tendenciado aí por países que podem ter dado um salto ou por países que já são, de fato, mais estáveis. E aí vale a pena a análise. A gente tem que olhar. Com propriedade, eu não sei falar sobre cada um dos países que apareceram, que tiveram os maiores PIBs nesses 4 anos. E aí a gente teria que fazer uma pesquisa, olhar para outros indicadores desses países e tentar entender por que eles apresentaram um PIB tão alto. De fato, eles estão se recuperando bem? Às vezes, nem só indicadores socioeconômicos. Desculpa. Nem só indicadores econômicos. Olhar para outros indicadores, como os indicadores sociais ou os indicadores de saúde. Como é que ficou a alimentação da população? Acesso a uma alimentação de qualidade nesses últimos anos. Então, os países que tiveram o maior percentual da população, que tinham acesso a uma alimentação saudável, segundo o Banco Mundial, foram esses. Nesses anos que a gente está analisando. Então, é sempre bom a gente dar uma olhada em dados conjuntos, porque uma informação isolada, ela às vezes ela não vai te trazer uma análise de qualidade e ela vai te deixar enviesado, às vezes te falando que alguma coisa está bem e ela não está, ou que ela está ruim e não está tão ruim assim. A gente tem sempre que olhar quais que são as variáveis que interferem naquilo que a gente quer observar.
Por isso que a gente tem tanta teoria de relações internacionais, porque cada um está querendo olhar um contexto específico e para cada contexto específico tem um grupo de variáveis que interferem. Se a gente estivesse olhando só para a macroeconomia, a gente poderia olhar para PIB, empregabilidade, taxa de juros, olhar para a distribuição de renda. Alguns desses indicadores eu procurei, mas o Banco Mundial ele não tinha tantas informações assim, tinha anos faltando e países faltando. Então a gente tem que procurar uma informação de qualidade para agregar naquilo que a gente quer observar. Agora, será que o PIB tem relação a ver com a empregabilidade? Sempre que o PIB aumenta, a empregabilidade aumenta? Ou o contrário, se o PIB aumenta, a empregabilidade cai? Isso eu aprendi com um professor na faculdade, que a gente teve uma aula de estatística que me foi muito útil, e tem um método de cálculo que chama correlação de Pearson, ou Pearson, eu esqueci como é que fala o nome do moço, que ele vai olhar se essas duas variáveis elas são dependentes, né? O quanto que elas influenciam uma a outra. Tem até um site aqui que eu vou deixar para vocês depois, que é para descontração, que ele coloca correlações absurdas, que são dados que de fato caminham junto, mas não tem nada a ver, tipo, o tanto de filmes que o Nicolas Cage fez e o tanto de suicídios em determinado país. E de fato, quanto mais um aumenta, mais o outro aumenta, quanto mais o outro diminui, o outro diminui também. Então essa correlação é importante para a gente saber o quanto que uma coisa está influenciando na outra. E tem um método de cálculo, né? Mas o Excel tem uma fórmula para isso. É importante a gente saber o método de cálculo, é importante para a gente poder replicar. É igual quando a gente precisa remover algumas informações que estão muito distantes dentro da nossa análise, que a gente chama de outliers. A gente precisa remover os outliers para fazer uma análise mais assertiva, e a gente tem que fazer um cálculo de quartil para fazer a remoção. Tem uma fórmula para isso no Excel? Tem uma fórmula para isso no Excel, mas geralmente eu faço na mão para conferir. Então tem algumas coisas que a gente precisa aprender o cálculo, mas que quando a gente está mexendo no dia a dia, a gente pode usar as funções pontos. Eu vou fechar essa planilha aqui, só porque essa função eu não tenho ela aqui na minha versão do Office, e eu vou abrir o Excel online para mexer aqui para vocês, que no Excel online eu tenho acesso a ela. Eu deixei aberto aqui. E aí o nome da função chama person, né? Acho que é assim mesmo. E aí a gente coloca o conjunto da nossa variável, conjunto 1, conjunto 2, né? Se a gente vir aqui e procurar a correlação de Pearson, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. A gente vai ter uma escala entre -1 e 1, né? Que ela vai falar para a gente se a correlação ela existe, sendo de forte a fraca, né? E se ela é positiva ou negativa. O que isso quer dizer? Quando acontece uma coisa, outra coisa acontece também. E quando acontece uma coisa, outra coisa acontece de forma oposta. Ou se as duas coisas não têm nada a ver. A gente está querendo misturar duas coisas que não se misturam, né? E aí, como é que vai funcionar? A gente vai dar um conjunto de dados, uma variável, e outro conjunto de dados. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um filtro aqui no Excel. Então, qual que vai ser a nossa seleção? Vai ser de um país, mas poderia ser de uma região,
vou colocar o código do país aqui para eu filtrar na fórmula. Vou colocar qual que é a minha primeira variável, né? Qual que é a minha segunda variável. E coloquei um filtro aqui de anos, se a gente quiser. Então, eu poderia colocar aqui desde 1960. Aqui. Posso colocar dois que tem mais informações, ó, PIB e empregabilidade, de 1960 a 2022, ou seja, todo o nosso conjunto de dados. E aí, o que a correlação vai falar para a gente? Vai falar que a gente tem uma correlação moderada, de 0,45. E eu fechei a aba aqui sem querer, né? Para eu voltar aqui naquela tabelinha. Então, a gente tem uma correlação que ela vai estar mais ou menos aqui, né, na metade do caminho. E ela é positiva. Então, sempre que uma coisa acontece, a outra também acontece na mesma direção, né? Ou seja, quando a empregabilidade aumenta ou o PIB aumenta, a outra variável, né? Ela vai acompanhar. Se cresce, cresce. Se diminui, diminui. E se a gente vir aqui e colocar isso para anos mais recentes, a gente pode fazer uma inferência. Nos últimos 4 anos, quanto que o PIB e a empregabilidade andaram juntos? Andaram muito juntos. Nos últimos 22 anos, isso não se apresentou. Nos últimos 22 anos, a nossa correlação ela é negativa para o Brasil. Isso significa que eles não andaram juntos. Então, a gente tem que analisar o cenário aí do Brasil para entender por que é que nos últimos anos a gente teve um acompanhamento de empregabilidade e PIB, nos últimos 20 anos não teve. Foi alguma política monetária que foi aplicada? Foi alguma política social que foi aplicada? Foi algum incentivo do governo? Foi alguma ação externa? O que aconteceu nos últimos 20 anos que pode ter influenciado isso aqui? Se a gente diminuir, né, o tamanho de tempo, de 2000 para 2004, por exemplo, a correlação ainda era negativa. Então, a gente vê que foi no início dos anos, da primeira década do século XXI. Se a gente trouxer de 2010 para 2022, essa correlação ainda está ruim. Ela vai aumentar quando? Sei lá, 2015, 2016, 2017. Ela vai aumentar de 2016, de 2017 para 2022. O que aconteceu nesse meio tempo aqui? Sei lá. Foi fruto do governo em vigência? Foi fruto do governo anterior que está colhendo? Foi fruto de um cenário mundial mais favorável para alguma coisa que o Brasil é muito forte? A gente tem que pegar a informação e analisar, entender mais do que é que está acontecendo. A mesma coisa a gente pode olhar para a saúde. Como os dados de saúde são mais recentes, né? Vou pegar aqui 2019 a 2021. De 2021. O aumento do PIB, ele não tem relação com o percentual da população que dispõe de uma alimentação saudável. O que é que a gente pode inferir? Que talvez o país está crescendo, mas a concentração de renda ela está só afunilando. Ou seja, a população está ficando mais pobre. Isso é uma inferência que a gente pode fazer. E aí a gente tem que buscar outras informações que provem ou que negam o que a gente está falando. E aí, para chegar nesse pedacinho aqui, eu usei essa função de filtro, mas eu tive que criar 2 coluninhas aqui, que me deram um pouquinho de trabalho para criar. Elas verificam se o que a gente está selecionando aqui condiz com nossos dados. Aí eu vou e busco o que condiz, para a gente fazer a nossa
a nossa inferência aqui. E aí, é muito importante a gente saber para qual público que a gente está apresentando as informações que a gente está gerando, né? É o que eu falei lá no início, que a gente tem que saber se comunicar bem. Importante a gente saber um pouquinho de storytelling, né? Para a gente fazer uma narrativa de por que é que a gente procurou essa informação, por que é que a gente está apresentando essa informação, por que você, analista de relações internacionais, acha que o que você está trazendo é importante e como isso pode impactar. Isso aqui poderia ser uma mina de ouro para qualquer ação social que diz respeito à alimentação da população. Tem um livro que eu comprei quando eu estava em Belo Horizonte, que é do Fome Zero, que a Ana Flávia sempre falou comigo sobre os programas sociais durante o governo Lula que tiraram o Brasil do mapa da fome. E aí, o que acontece? Aqui a gente vê que a população, aqui como os anos eles estão em ordem alfabética, né? A gente vai vendo que o maior percentual da população ela dispõe de uma alimentação saudável no Brasil, né, ao longo dos anos. Aqui foi 2020, né? Aqui foi pandemia, foi punk. Mas a gente vê que o Brasil ele não estava no mapa da fome, né? Saiu do mapa da fome, voltou para o mapa da fome. Então a gente teve alguma política do governo que foi positiva e depois a gente teve uma política do governo que ou a gente teve uma nova política que não funcionou, ou a gente teve um abandono da política que aí resultou no resultado negativo, resultou foi ótimo, né? Que culminou no resultado negativo, ou a política pode até ter se mantido, mas de duas uma, ou a verba foi menor, ou ela não surtiu efeito, que pode acontecer. Um negócio pode funcionar muito bem por muitos anos, e aí a gente pode ter novas tecnologias no mercado, a gente pode ter uma crise econômica, a gente pode ter muita coisa, muitos fatores internos e externos que vão influenciar em um negócio que funcionava muito bem antes, não vai funcionar muito bem de novo. Acessibilidade à população ao programa social e por aí vai. Então a gente tem que entender como analista o que é que a gente está se propondo a analisar e tem que saber apresentar isso para as pessoas também. Então, olha só, esse dado aqui pode ser importante para a gente desenvolver uma nova política social na minha região. Aqui é um dado do Banco Mundial, né? Mas a gente poderia estar olhando um dado do IBGE. A gente poderia filtrar isso por macro-região, por micro-região, por região metropolitana, por estado, por conjunto de estados, né? E aí a gente vê que não está legal e a gente propor uma solução para o governo, ou a gente fazer captação de verba para um projeto social, ajudar alguma ONG, ou a gente tem um novo empreendimento que a gente pode mudar a vida das pessoas, né? Sei lá, a gente poderia começar um empreendimento que estaria um meio de alimentação mais barato para a população, pensando um pouco, né? E esses dados são interessantes para que você consiga tomar uma decisão se é viável ou se não é viável, e também para você fazer um pitch comercial para você ir lá e apresentar para os seus investidores, né? Igual, por exemplo, aqui Shark Tank. Se você tem uma ideia, você tem que saber vender ela, e boa parte do saber vender ela vai ter também embasamento de dados. Então é mais ou menos nesse sentido, a gente saber, né, o que a gente está buscando, por quê, saber se comunicar muito bem. Eu acredito que é isso. Eu vou parar o compartilhamento aqui. Desculpa se eu falei um pouquinho demais, né? Passou do nosso horário, mas acho que foi legal. Perfeito, Bernardo, foi ótimo. Eu, pessoalmente, assim, gostei muito, né, como eu até tinha falado, é uma área, assim, que eu sempre tive muito interesse, né, mas, para além, sim, do interesse pessoal, a gente vê que é uma habilidade que vem sendo demandada cada vez mais no mercado, né. Então, é importante a gente estar desenvolvendo essa habilidade, eu acredito
que sua exposição tenha sido de grande utilidade para todo mundo que está aqui presente. Eu vou já passar para ler as perguntas do chat aqui, então. Quem não mandou ainda quiser mandar, pode estar enviando aí. O Danilo perguntou aqui se o Excel gera gráfico de boxplot. Eu ainda não sei o que é boxplot, não. Pode jogar aqui no Google rapidinho. Mas se o Danilo quiser falar o que é, eu posso saber o que é e não sei o nome. Você consegue me ouvir? Consigo. Tá, boa noite aí a todo mundo que está assistindo. Boa noite, Bernardo. Não, é que você comentou aí da questão dos outliers e da distribuição, né, dos dados, dos números. E aí isso me lembrou de um conceito de estatística que é boxplot. Existe até um gráfico que é usado para poder analisar essa questão dessa distribuição, e aí ele indica se tem outlier, se não tem. Aí eu fiquei curioso para saber se o Excel fornecia, né, tinha essa funcionalidade de colocar esse gráfico, mas se Então, não tiver, enquanto você estava falando, eu dei uma olhadinha na internet do que era o boxplot, né? Boxplot. E aí, se a gente estiver tratando de quartil, o Excel, eu acho que ele não faz, mas eu já vi um gráfico, eu esqueci como é que ele chama. Eu não sei se é de regressão linear. Não, também não é regressão linear, não. Eu posso dar uma olhadinha. É um gráficozinho que ele faz uma curvinha. Deixa eu compartilhar minha tela de novo, que aí eu te falo. Esse gráfico eu sei que ele gera e ele também serve para outlier. Cadê o gráfico? Esse gráfico aqui, ó. Eu esqueci o nome dele. Eu usei ele no início do ano para fazer uma análise na essa empresa aí, que se eu eu não me trabalho. engano, é a gaussiana, né? A distribuição normal, um negócio Isso assim. mesmo. Curva, acho que é gaussiana. Curva gaussiana. Isso mesmo, distribuição normal. Eu conheci por esse nome aqui, ó. E aí você consegue fazer uma distribuição normal. E aqui ele te fala o outlier. Se eu não me engano, a partir do 2 aqui, ó, menos 2 ou 2, já começam os seus outliers, porque aqui ele vai distribuir, né, dentro da sua mediana, ele vai colocar, né, o primeiro quartil, o segundo quartil, esse aqui é o quartil, primeiro quartil, segundo quartil. Eu tenho costume de olhar um quartil e meio de diferença da mediana para tirar o outlier, que para mim já está muito distante, né? Esse pedacinho aqui, ó. Então eu geralmente tiro um quartil e meio da mediana. Para mim eu já tiro o outlier. Para quem não conhece, só para eu dar uma pincelada para saber do que a gente está falando, você tirar outliers é você tirar gráficos, ó, se tirar dados que são muito diferentes da sua população ou da sua amostra. Então, tipo assim, se eu tenho um conjunto de dados que majoritariamente vai de 0 a 10, e eu tenho lá um 100, tenho um 200, um menos 20, alguma coisa assim, muito distante, na hora que eu for fazer uma média ou que eu for fazer uma mediana, eles vão influenciar no valor final. Então, por isso que a gente utiliza dessas ferramentas para a gente identificar o que está destoante. Aqui, ó, tá até aqui, ó, menos 1,5 vezes o quartil, o intervalo interquartílico. A gente tira esses dados que são muito distantes para a gente ter um negócio mais assertivo e a gente trabalhar numa frequência que ela é mais parecida, né, com a maior massa de dados. É um exemplo legal disso, só comentando rapidamente em cima, é que até um professor meu costumava falar, por exemplo, você está fazendo um estudo em que você levanta a média do salário do brasileiro, né? Você está fazendo uma média salarial, né, do brasileiro. E aí você tem a maior parte das pessoas, sei lá, ganhando 2 salários mínimos ali, meio, mas você tem uma pessoa ganhando 100 salários mínimos. Então a média geral vai ficar
sei lá, 50, chutando um valor hipotético de 50, a média geral, só que quando, na verdade a gente sabe que a maioria ganha 2 salários e uma pessoa só ganha 100. Um negócio tão absurdo que puxa a média para cima. Isso mesmo, é muito interessante. Obrigado, Danilo. Beleza, dando sequência aqui, o Armário já veio perguntado se você tem algum material ou apostila disponível que possa estar compartilhando com a gente. Olha, eu não tenho nenhum material de prontidão. Eu até respondi ele no chat que a gente poderia fazer, né? O Nilo tinha até comentado a gente montar um material de Excel ou de análise de dados. A gente pode fazer um material da ANAP a ser compartilhado. Eu mesmo eu não tenho nenhum material comigo. Eu vou aprender na medida que eu vou ter necessidade, né? Igual eu falei no início, eu comecei a carreira em um supermercado. Então, como eu tinha que fazer o controle de muitas filiais ao mesmo tempo, e era estoque, né? Era um negócio muito sensível, não podia ficar sem. Eu acabei aprendendo muitas fórmulas do Excel e aprendi a modelar o dado com mais facilidade para os itens não entrarem em ruptura, né? E eu não levar X e manter meu emprego. Então, muita coisa que eu aprendi foi muito na raça. Excel mesmo, eu nunca fiz um curso. Eu já fiz um curso de Power BI, mas também eu não aprendi muita coisa no curso, não. Aprendi mais mexendo. Antes de a gente lançar um material, eu acho que o mais saudável seria ver ver algumas videoaulas ou até pesquisar nesses blogs, tipo hashtag treinamentos ou Ninja do Excel, que geralmente eles têm uma didática mais prática, né? Porque a gente vai achar muito curso de Excel, de Power BI, de análise de dados na internet, mas tem muita coisa que você não vai usar, por assim dizer, né? Tá, que tudo é útil, tem muita ferramenta. Mas, assim, é muita coisa teórica que a gente não vê no dia a dia que a gente vai usar. Então, se a gente pegar um negócio mais prático, um projeto prático, alguma coisa assim, eu acho que faz muito sentido. De BI eu vejo mais. Tipo, a gente vê uns bootcamps de Power BI que a pessoa ensina a fazer uma análise com um banco de dados público. Então, aí você vai vendo várias fórmulas, como modelar a informação no Power Query dentro de um cursinho ali, às vezes de uma semana. São 5 aulas, uma aula por noite, tipo umas 2, 3 horas cada uma, que dá para aprender muita coisa, que é um negócio mais mão na massa, que eu acho que ajuda mais. Mas a gente pode mexer, sim, e fazer um material. Aí a gente tem que combinar, a gente pode dar uma olhada com o Nilo, aí a gente tem que anotar no nosso caderninho de atividades para disponibilizar o material no blog depois. Perfeito. Eu acho que já até complementa um pouco com a próxima pergunta, que seria a pergunta do Gabriel, que ele pergunta sobre se tem algum curso ou conteúdo específico focado em análise de dados em RI que você recomendaria. E aí eu acho que você já acabou respondendo, mas caso queira complementar, é algo mais focado especificamente para RI. Olha, eu queria complementar. Se o Gabriel conseguir achar, eu agradeço também. Eu agradeço que eu já procurei e não achei. A Ana Flávia Direto me manda algumas coisas também, mas a análise de dados para relações internacionais é muito difícil, tá? Geralmente, quem mexe com esse tipo de coisa em relações internacionais não são os profissionais de relações internacionais, para ser muito sincero. Direto eu tenho essa conversa com o Ana, e também a gente já falou isso bastante nas rodas de conversa da ANAP, que muita gente rouba o trabalho do profissional de relações internacionais pela falta de reconhecimento que a gente tem e também por ser uma profissão emergente. Então, muito desse trabalho de análise de dados, ele está na mão de administradores de negócio ou de estatísticos. É uma empresa que eu trabalhei aqui em Itabira antes, contratou uma consultoria para fazer uma análise desse tipo que eu mostrei para vocês. Na época eu nem sabia fazer esse tipo de análise, né? Acho que foi no final de 2019. E aí
era para fazer um estudo sobre persona, né? Então, a gente olhava de todas as informações que a gente tinha sobre a nossa persona, qual que era a melhor, que era a melhor abordagem e qual que era a persona ideal para o negócio, né? Porque estavam muito em ligação e atirando para todo lado, porque era um negócio novo, então a gente tinha que tentar atingir o maior público possível e depois a gente tentou afunilar, né, por meio dessas análises. E aí foi contratado uma pessoa do IBMEC lá de Belo Horizonte, que é doutora em estatística, se eu não me engano, para fazer essa análise por meio de R, né, que é uma linguagem de programação que ela tem uma finalidade mais estatística. Então, você vai ver muitos profissionais que trabalham com economia e estatística mexendo nessa parte de análise de dados. Ou alguém por fora, né? Se for uma instituição privada, com certeza eles vão abrir um concurso público para analista de dados e aí vai vir pessoas de diversas áreas de formação e de conhecimento que elas sabem de análise de dados e vão candidatar para tentar uma vaga de emprego melhor. Então, há muitas pessoas que são de outras fontes que não são de relações internacionais. Mas eu sinto falta. A gente poderia fazer mais oficinas, mais eventos, porque a gente não tem conteúdo de análise de dados para relações internacionais. Isso é fato. Perfeito. Inclusive, já é até uma sugestão, né? A gente pode já ir combinando todas essas oficinas e fazer um grande cursão de análise de dados para RI. Eu acho que seria uma boa. Mas é isso. Eu acho que não tem mais perguntas no chat. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Pode estar abrindo o microfone. Eu acho que não tem mais perguntas. Eu queria fazer só mais uma pergunta, aproveitando. Teriam outras bases de dados fora essas que você apresentou que você recomendaria, nesse caso específico de RI? Olha, eu acho que vale a pena fazer uma pesquisa, né? Para as bases de dados. Né? Eu geralmente olho trabalhos acadêmicos de outras pessoas. Né? Quando eu vou fazer alguma análise, eu vou jogar no Google que eu estou procurando, né? E aí de duas, ou a gente vai ir direto nos indicadores, ou eu vou ir em artigos ou publicações de outras pessoas que vão discorrer sobre o tema que eu estou interessado. Aí muita gente coloca referência bibliográfica, né? Dados tirados do Banco Mundial, indicador tal, dados tirados de tal lugar, e aí eu procuro nessa fonte. Não tenho muito costume de trabalhar com banco de dados público, por causa que eu mexo mais com análise no meu trabalho. Então é no banco de dados interno mesmo, né? Mas se a gente pensasse, eu mexi muito tempo na faculdade fazendo trabalho, né? Com os dados do Banco Mundial, porque indicador socioeconômico geralmente é o mais confiável e é o que a gente vê em todos os jornais. Mas a gente poderia fazer uma pesquisa ou no Google ou em jornais, né, sobre quais são as fontes de dados, né, que eles estão puxando para a gente ter uma análise de mais qualidade. Eu acho que se a gente pegar dessas instituições internacionais, é melhor porque na hora que a gente mostrar isso a nível de análise de RI, a gente vai ter um respaldo maior. Tipo assim, quando eu joguei no Google o indicador de PIB per capita, apareceram vários sites. Alguns eu não conheço, que tem banco de dados. Então, assim, não sei de onde essa informação está vindo. Então, eu não tenho confiabilidade de pegar e demonstrar isso no relatório. Às vezes, vale a pena a gente contratar também um plano de uma empresa. Por exemplo, tem na empresa que eu trabalho agora uma parte de antifraude. E aí, na hora que a gente for implementar essa parte de antifraude, eu fui e pesquisei uma empresa que fazia reconhecimento facial, né, para a gente implementar pelo aplicativo, para mexer com essa antifraude. E aí, o que acontece? Nessa mesma empresa, além da ferramenta de antifraude, eles vendiam informações sobre pessoas ou informações socioeconômicas da região.
E aí, quando você vai olhar a documentação, você vê, olha, esses dados estão sendo compilados de tal lugar, com tal informação, aí você vê um agregamento de informação que sai daqui, informação que sai dali, Receita Federal, IBGE e por aí vai. Então, vale a pena a gente dar uma olhada em empresas que vendem, né, essa informação, que tiram também de bancos de dados públicos ou pagos, né? Porque às vezes é mais barato você pagar uma consulta para essa empresa que já paga por consultas em lote para uma empresa que fornece dados, né, de maneira privada. Aí, às vezes é mais barato para a gente, usuário final, porque eles têm um acordo que eles conseguem pagar mais barato, né? É igual no supermercado. Então, às vezes, vale a pena a gente pesquisar por esse tipo de empresa, a depender do que a gente está trabalhando. Perfeito. Chegamos então ao fim da oficina. Antes de encerrar, a Aleia vai tirar uma fotinha aqui da pessoal. Então, quem puder abrir a câmera aí, só para aparecer todo mundo. Gente, eu já vou tirar, tá? Só um instantinho. Pronto, feito. Muito obrigada, gente. É isso, caríssimos. Quero agradecer a todos vocês por terem acompanhado a gente até aqui. Agradecer novamente ao Bernardo, em nome da ANAP, pela sua participação, pela sua disponibilidade. E é isso. Obrigado a todo mundo que Boa participou. noite a todos. Boa noite. Só encerra a gravação, por favor, Bernardo, antes de você sair. Eu não estou mais como anfitrião. Ah, tá Já bom. vou encerrar. Perdão. Ah, beleza.